Sejam bem-vindos ao canal TDC Projetos. O meu nome é Clisma Jorge e essa daqui é a aula de número 6 do curso Arduino Básico. Bom, a gente já viu algumas portas de controle do nosso Arduino, que são as portas digitais como um todo. Ficou faltando a gente ver as portas digitais do tipo PWM, que são as portas bem importantes para alguns projetos e que vale a pena a gente trabalhar aqui no nosso curso. Bom, portas do tipo PWM. A gente tem aqui uma imagem que eu peguei da internet que demonstra mais ou menos onde ficam as portas PWM do Arduino Mega. No Arduino Mega a gente tem as portas PWM destacadas das demais, tá? A gente pode ver aqui, ó, nessa parte aqui onde está o cursor do mouse, que está bem destacada das outras partes, que são essas daqui, as digitais. Ou seja, as PWM, no caso do Arduino Mega, elas ficam aqui, ó, distantes das outras portas. Mas isso ocorre mais ou menos no Arduino Mega, porque no Arduino Uno as portas são misturadas, tá? Mas não se preocupem, porque nas portas PWM do Arduino Uno tem um sinalzinho de tensão explicando, demonstrando que ali se trata de uma porta do tipo PWM. Bom, o que são essas portas, tá? PWM, do inglês Pulse Window Modulation, é uma técnica utilizada por sistemas digitais para variação do valor médio de uma forma de onda periódica. Ou seja, esse pulso, tá? PWM é um pulso, tá? É um pulso elétrico que fica variando conforme o tempo. Por exemplo, ele demora, digamos que, um exemplo só. Digamos que ele demora 1 milissegundo para subir, para o pulso ser alto. E demora mais 1 milissegundo para o pulso ser baixo. Isso cria uma onda periódica, tá? A técnica consiste em manter a frequência de uma onda quadrada fixa e variar o tempo que o sinal fica em nível lógico alto. Igualmente o que eu falei agora. Quando a porta é ativada, o seu nível lógico fica alto, tá? Depois de um tempo, o nível lógico baixa, depois sobe de novo e baixa de novo. Isso cria, como já falei, uma onda periódica, uma função periódica que vai sempre alternando ali. E esse tempo onde o sinal fica lógico alto pode ser escolhido pelo usuário, tá? De 0 a 250, se eu não me engano. Então você define esse valor, que vai ser a intensidade do pulso. Para que usar uma porta PWM? PWM pode ser usada para diversas aplicações, como por exemplo, controle de velocidade de motores. Por exemplo, digamos que você tem um motor que ele gira a 20.000 RPMs, tá? Mas você vai fazer um projeto e você não quer que ele gire nessa velocidade toda. Então você utiliza uma porta PWM para fazer o controle da velocidade desse motor. Também pode ser utilizado para variação da luminosidade de LEDs. Por exemplo, um LED de alto brilho. E você quer iluminar alguma coisa aí do seu projeto, mas você não quer um brilho totalmente intenso. Então você utiliza a porta PWM e controla a intensidade do brilho desses LEDs. Essas portas digitais do tipo PWM também são muito legais porque elas conseguem gerar sinais lógicos, tá? Sinais analógicos, que faz com que elas imitem um pouco as portas analógicas que a gente vai ver daqui para frente. Depois que elas... Isso é mais uma característica, tá? A geração de sinais analógicos. E também uma característica muito legal mesmo dessas portas é que elas geram sinais de áudio. É isso mesmo. Você consegue tocar uma musiquinha utilizando essas portas PWM. No nosso canal aqui, o TDC Projetos, a gente tem um vídeo na playlist Arduino ao quadrado, onde eu mostro um Arduino tocando o hino nacional, tá? E nesse vídeo eu utilizei as portas PWM para fazer essa melodia. Bom, a gente já trabalhou com as portas digitais como um todo. E lá nas portas digitais a gente conheceu a função Digital Write. Vocês se lembram? Essa Digital Write significa escreva na digital, tá? E você
utiliza essa função para acionar um pino do seu Arduino, para ligar um LED, para receber um sinal, tá? Emitir um sinal. E com as portas PWM isso não é diferente, porém muda a função. Você vai utilizar a função analog write, tá? Você abre também dois parênteses para informar os parâmetros com que a função vai trabalhar. Tá? Você escreve um valor PWM em um pino digital que possui a função PWM. Ou seja, você tem que ter um pino PWM, ou seja, uma porta PWM. Se você utilizar uma porta digital convencional, essa função não vai funcionar. Para utilizar a função analog write, deve-se configurar o pino correspondente como saída digital. Vocês se lembram que eu mostrei na aula passada uma função que identificava o tipo do pino, se era de saída ou se era de entrada, que tinha lá input, output, tá? Você vai ter que utilizar esse comando para informar o Arduino que essa porta PWM ela vai ser do tipo saída digital. A síntese, tá? Essa função ela recebe dois parâmetros, que é o pino e que é o valor, tá? Onde pino corresponde ao pino que será gerado o sinal PWM e valor corresponde ao valor que permanecerá em nível alto do sinal. Ou seja, este valor ele vai variar, tá? De 0 a 225, tá, galera? Eu acho que é 225, se eu não me engano, tá? Já faz muito tempo que eu utilizei essas portas, mas eu acho que é de 0 a 225. Se eu não me engano, tá? Me perdoe se eu estiver errando aí. E, por exemplo, digamos que você está com um LED conectado em uma porta PWM e você informa um valor de 10, tá? Então ele vai estar com um brilho bem fraquinho. Aí você vai aumentando esse valor para 50, ele já aumenta o brilho. Você aumenta o valor para 225, por exemplo, aí ele fica com brilho total. Então, com esses valores, com essa alternância de valores, você pode até estar criando aí um LED rítmico, uma coisa do tipo, tá? É bem legal por isso. Bom, galera, e esse daqui é o fim da nossa aula, do nosso curso Arduino Básico, tá? Se gostou dessa aula, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante. Essa aula ela foi um pouco curta porque a gente já finalizou a parte de portas digitais. Agora a gente vai trabalhar com as portas analógicas, tá? Que são bem semelhantes a essas portas PWM. E é isso, galera. Tchau, tchau.